Remo vence o Ferroviário e segue pensando no G8 da Série C. Na Série B, Paysandu empata com o Operário na Curuzu superlotada e frustra a sua Avalanche. É o Nesf chegando a partir de agora, Segundo Guerra para você. Um Baenão com pouco público, mas com o Remo conquistando uma vitória, e uma vitória importante. Uma vitória que se desenhava fácil, tranquila. O Remo fez um primeiro tempo consistente, teve oportunidades e não marcou. No segundo tempo, Jaderson apareceu para abrir o marcador e fazer 1-0. Pisando na área, o principal jogador azulino na temporada deixou o seu gol mais uma vez. Logo depois do primeiro gol do Remo, o Leão baixou as linhas e sofreu uma certa pressão do Ferroviário. Ainda assim, numa cobrança de escanteio, chegou ao segundo gol na cabeçada de Giovanni Pavani. 2-0, mais tranquilo ainda parecia estar o jogo. E não é que o Kiwan de cabeça, aliás, uma cabeçada da entrada da grande área, fez o gol do Ferroviário? Diminuindo para 2-1, a partir daí, o Remo não conseguiu mais jogar. O time cearense, o Ferrão, foi para cima, teve várias oportunidades e no último lance do jogo, o goleiro Marcelo Rangel salvou o Leão Azul de tomar o gol de empate. O Remo baixou muito a guarda do jogo e deixou o Ferroviário crescer na partida, transformando os instantes finais em algo dramático para sua torcida. O Remo, no geral, poderia ter vencido com mais facilidade e, na reta final, poderia ter permitido a igualdade do Ferroviário. Mas o que importa é que o Remo venceu. O técnico Rodrigo Santana, ao final do jogo, questionado com relação às substituições que afrouxaram a marcação, ele disse que colocou os jogadores mais experientes para que o Remo tivesse mais posse de bola, tivesse o controle absoluto do jogo e pudesse prender o Ferroviário no seu campo de defesa. Aconteceu justamente o contrário. Mas o Remo venceu, é o 10º colocado na tabela de classificação, olha para o G8 com possibilidades, agora precisa performar melhor para conquistar esta vaga para a segunda etapa da Série C. São 8 jogos restantes para o Clube do Remo e 3 em casa. Então é preciso realmente consistência e pontuar como se fosse o primeiro colocado. É isso que o Remo precisa fazer a partir de agora. Mas a vitória valeu, é para ser festejada assim. Na Curuzu, superlotada no domingo, o Paysandu imaginava conquistar uma vitória contra o Operário, respeitando o adversário que está posicionado e muito bem posicionado na tabela de classificação, está entre as 4 melhores equipes da Série B e merecia, sem dúvida, ser respeitado pelo Paysandu. Não temido, respeitado. O Paysandu nos primeiros 5 minutos foi mais impositivo, depois começou a ceder terreno, o Operário começou a achar espaços na tarde de verão de domingo em Belém do Pará. O Paysandu abriu a guarda, tomou um contra-ataque, o que seria o primeiro gol da equipe paranaense, mas o VAR confirmou o impedimento marcado pelo assistente e o jogo seguiu 0-0. A partir daí, o Paysandu tentou outra vez equilibrar a partida. E num ataque, o VAR chamou o árbitro para confirmar o pênalti cometido pelo Índio em cima do Nicolas. Fora da jogada, fora da bola, o volante da equipe do Fantasma acabou derrubando com muita clareza o atacante do Paysandu Esporte Clube. João Vieira foi lá, cobrou e marcou o gol do Paysandu na primeira etapa. Ao final do primeiro tempo, o Operário ainda foi para cima, tentando, mas terminou com a vantagem do Paysandu Esporte Clube. Os primeiros 10 minutos do segundo tempo foram assustadores para a torcida do Paysandu. O Papão não conseguiu sair do seu campo de defesa, foi amassado pelo Operário. Várias oportunidades, vários momentos perigosos, e aí o goleiro Diogo Silva pontificou como o grande nome do jogo, fez defesas importantes e conseguiu segurar a sua retaguarda, conseguiu garantir o não vazamento da sua meta. E assim o jogo prosseguiu. E prosseguiu de uma forma que a torcida do Paysandu não conseguia ter confiança no time, porque o Paysandu não passava isso para o seu torcedor. De qualquer maneira, o jogo foi até 41, 42 e o Paysandu já tinha equilibrado um pouco mais a partida. Parecia que o pior já tinha passado.
Mas não. Numa bola disputada ainda na intermediária do Paysandu, o árbitro marcou falta para o Operário, 2 jogadores do Paysandu pararam para reclamar, o Operário saiu para o jogo rapidamente e a bola acabou sobrando para o Ronald, que empatou num belo gol a partida. 43 do segundo tempo foi uma ducha de água fria para o torcedor bicolor. O Paysandu ainda tentou uma reação, porque o Operário se viu satisfeito com o empate, tentou de algumas formas chegar à meta da equipe do Fantasma. No último lance do jogo, o Nicolas cabeceou e o goleiro fez uma bela defesa e acabou a partida em 1-1. Tivemos um pequeno tumulto no final da partida e o árbitro acabou expulsando o auxiliar técnico do Operário e o técnico Hélio dos Anjos do Paysandu Esporte Clube. O placar ficou em 1-1, o Paysandu estacionou na tabela de classificação e precisa realmente reagir. São alguns detalhes que têm preocupado o torcedor paraense de um modo geral. Os nossos times não conseguem engatar 2 vitórias consecutivas. Nem o Remo na Série C, tampouco o Paysandu na Série B. E por isso eles ficam neste vai e vem na tabela de classificação. O Remo, por exemplo, no jogo contra o Ferroviário, perdeu o João Afonso e para arrumar o time com o Líger lesionado, o técnico fez uma alteração de jogador, mas fez 4 mexidas nas funções dos jogadores, porque o Curuá veio para a zaga, o Jaderson arriou para ser volante, o Marco Antônio jogou na direita, o Filipinho entrou na esquerda. E o Paysandu sem a sua zaga titular no domingo contra o Operário, porque Quintana e Lucas Maia se lesionaram nos últimos treinos. E também sem contar com o Leandro Vilela, que estava cumprindo o 3º cartão amarelo, se sentiu também sem forças para reação. Então, os elencos são curtos, não vejo assim do lado do Paysandu. Do Remo é possível sim que as opções sejam menores. Aliás, os dois estão aí mergulhando na janela de contratações. O Remo liberou o Matheus Lucas para contratar e o Paysandu liberou o Gabriel Santos também para contratar, e são muitas as especulações. Mas Leão e Papão precisam engatar uma sequência de vitórias. Isso vai dar tranquilidade e vai permitir que os sonhos sejam maiores a partir de agora nesta fase do Campeonato Brasileiro. Nas 2 divisões é preciso reação dos nossos clubes. Não dá vencer uma e perder outra, vencer uma e empatar outra. É preciso vitórias consecutivas. É isso que o torcedor espera. E pela Série D, o Águia empatou com o MAC. O MAC já tinha vencido no meio de semana o Cametá por 1-0, empatou com o Águia em Marabá e os times paraenses seguem patinando na 4ª divisão do futebol nacional. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.